É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Van, um podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode deixar a sua vida mais leve e funcional. Hoje está aqui com a gente uma dupla sertaneja, Mari e Lari. Combinou. Mentira, gente. Está aqui com a gente duas mulheres empreendedoras incríveis. Elas vão se apresentar a vocês. Olá, Grazi. Olá, Carol. Tudo bem? Meninas, Meninas, bem. Sejam bem-vindas. É um prazer receber vocês aqui. Se apresente, quem é vocês, de onde vocês vêm, o que vocês fazem. Fique à vontade, a casa é de vocês. Eu sou a Marielle Castro. Primeiramente, quero agradecer vocês por essa oportunidade, que está sendo incrível para a gente poder mostrar e falar um pouco do nosso trabalho também, né? Que é algo assim que eu acho que precisa ser visto de um lado diferente. Vou me apresentar, sou Marielle Castro, sou natural de São Tomé das Letras. Amo sua cidade. Todo mundo dá risada. Sou de lá, estou em Pouso Alegre, escolhi, né, Pouso Alegre para morar. Estou há 12, 13 anos aqui, uma média, então saí de casa muito cedo e vim viver esse mundo aqui fora. E hoje estou aqui, já, né, trabalho, tenho uma loja online de prata. Aí a loja, agora eu me apaixonei pela extensão de cílios, né, onde hoje eu atuo como mentor e venho trazendo várias mentorias também para as meninas, que é na área de para empreender, né, trazer algo novo e sair um pouco dessa, se conhecer mais, explorar mais, e o empreendedorismo traz isso para nós mulheres, né? Sim. Sou mãe, tenho uma menina de 3 anos, sou casada também. Que legal. E você? Eu sou a Larissa, quero agradecer a Grazi, você, a Carol, a Mari, que também me chamou para estar participando aqui junto com ela no podcast. Também atuo na área da beleza, extensão de cílios, tem 3 aninhos por aí, mas na área da beleza já tem 7. Já sou mãe, sou casada e sou de Borda da Mata. Vindo aqui, de pertinho. Sua cidade também é boa. É gostoso. Gente, essa cara de menininha já é mãe? Já fui mãe nova. A história, gravidez na adolescência, foi onde tudo começou aí o empreendedorismo, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Já posso começar? Pode, claro. Então, Eu acho que essa questão da mãe já traz isso, Já né? traz. Você buscar algo, né? porque... Nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, não é, Carol? E eu percebi isso depois mesmo que eu entrei na área da beleza, que eu percebi que eu era uma empreendedora, que eu realmente percebi que eu estava empreendendo. Mas tudo começou com a gravidez na adolescência, e eu realmente entreguei minha vida para minha família, para meu filho, para minha família. Até então, quem me incentivou a entrar na área da beleza foi minha irmã. Porque como eu ficava em casa, eu sempre fui atrás do meu dinheiro, sempre fui bem de buscar minha independência financeira. Começou a dar uns BO, comecei a ficar meio tristonha em casa, só com criança e cuidando de casa. Um mundo totalmente diferente do que era o meu antigamente, que era estudar, era que eu amo estudar até hoje, amo estudar. Então, foi me pegando isso. Aí minha irmã falou, por que você não entra para fazer um design de sobrancelha? Você trabalha em casa e já cuida do teu filho e já tem o seu dinheirinho. Então, foi onde eu comecei. Aí, depois, quando o Davi entrou na escola, que eu fui procurar um lugar para me trabalhar fora de casa, porque as clientelas foram aumentando, meu marido não estava gostando daquela sala cheia, então eu falei, tá na hora de eu procurar um lugar. Aí fui onde eu procurei outro lugar para me atender, entrei na extensão de cílios, que eu jamais imaginei, porque eu achava ridículo na época a extensão de cílios. Eu achava horroroso, mas de tantas clientes me pedirem e de incentivar a minha amiga a começar a ministrar curso, que eu resolvi fazer o curso também. E foi onde eu apaixonei, onde eu realmente me entreguei totalmente na área de extensão de cílios, onde realmente abriu portas para mim onde eu estou hoje. Então, a extensão de cílios é minha paixão, é o meu carro-chefe lá do meu estúdio. Então, hoje trabalho com design de sobrancelha, ministro curso também, mas a extensão de cílios foi o que mudou minha vida e onde eu estou hoje. Então, a minha missão hoje, eu acredito que eu realmente encontrei meu propósito dentro da área da beleza. Aí, então, que eu entendi que eu estava empreendendo, que eu era realmente uma empreendedora, que eu me olhei como uma empreendedora, que eu precisava buscar mais coisas, que eu precisava, além de só fazer cílios e sobrancelha, eu precisava saber marketing, saber sobre gestão, divulgar, vender. Nossa, aí foi a dificuldade maior.
Aí você descobriu que você precisava virar uma eu presa. Uma eu presa. E essa é uma dificuldade muito grande, que a gente percebe que tem para crescer, realmente a gente precisa se entregar total aí em estudos, em total em divulgação. E sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser esposa, sem deixar de ser dona de casa e sem deixar de cuidar de você. Aí virou onde eu tô hoje. Então, tem que saber equilibrar. Tem que saber equilibrar. Sim. Essa é a palavra. Sim. Porque no começo foi bem difícil. Enquanto eu tava trabalhando, eu falava, não tô com meu filho. Enquanto eu tava com meu filho, eu falava, não tô trabalhando porque eu não tenho cliente. Tradicional, nasce a culpa, né? Então, é bem complicado ainda a gente equilibrar isso, porque a questão mãe pesa, Sim. pesa muito. E fora também a sociedade que vem um pouco pesando em cima Sim. da gente. Mas tem que ser estruturada, né, Mari? Tem que... Demais da conta. É a alma, é a mente, tem que estar tudo equilibrado, é para academia, é ter amizade, pra tomar um café. É muita coisa que a gente tem que tentar equilibrar e colocar ali para não enlouquecer, né? Porque, assim, a gente precisa dar conta de tudo, né? E eu falo que depois que eu fui mãe, eu floresci muito mais, né? Na minha vida, na minha carreira. Então, hoje eu tenho uma mente muito mais, assim... eu sou mais confiante em tudo que eu faço. Não tinha essa confiança. Então, quando eu mudei para cá, eu trabalhava, né, CLT, e depois eu comecei a trabalhar numa loja, até que eu conheci meu esposo, e eu engravidei, tudo foi Aí, ó. na minha vida, né, que foi as pratas, que quando eu fico muito emocionada para falar isso, porque foi por esse motivo que hoje eu tô aqui. Foi pela minha família, que é onde eu floresci como a Marielle Castro, e hoje também extensionista e dono da minha loja, né? Que é a Use Mari Plata, que foi após a Liz nascer, que eu não estava mais trabalhando. E aí foi onde eu falei, eu preciso fazer algo para me gerar uma renda e me ajudar em casa e também, né, cuidar da minha mente, porque como a Lari tinha falado, quando a gente é mãe, a gente se sente muito impotente, a gente acha que a gente não é nada, né, quando a gente fica em casa. E eu falei, não, e eu me lembro que meu esposo tinha me dado R$1.000 de presente. E ele pensou, ela vai comprar roupa, né? Ela vai comprar outras coisas. Não, comecei a pesquisar. Como eu já cheguei a vender roupa, eu falei, não, eu preciso vender algo prático, que eu posso levar a Liz e é fácil de vender. E joia é algo que você bate os olhos, você fala, eu quero e pronto, então é muito mais fácil. Então, quando a Liz nasceu, eu entrava, colocava ela no carro e eu andava muito no centro, para dizer que alguém já me viu. Gente, eu fico muito... A gente tem uma história igualzinha. E assim, não é de tristeza, mas é de superação, porque eu tinha muita vergonha. Tinha muita vergonha e hoje eu não tenho, eu acho essa coisa mais linda. Por isso que hoje eu quero montar essas mentorias para as meninas começarem a vender joias. E também começar a entrar na extensão de cílios, porque vai ser onde elas vão, principalmente mães, né? Porque a gente se perde muito após a gente ser mãe. É que, na verdade, a gente nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso é muito real. Sim. E aí você sente culpa por trabalhar e deixar seu filho, mas também você sente culpa por não ajudar em casa e não ter e ficar dependendo do marido para tudo. Realmente E aí isso. não é, você sente culpa de estar pedindo dinheiro para comprar o shampoo, o absorvente, fazer a unha e o cabelo, e enquanto na verdade a gente não deveria ter esse sentimento. É o que ela falou, a sociedade acaba trazendo essa culpa na gente, né? Sim. E aí, nesse período, hoje eu falo para mãe, olho para lá e olho hoje, eu falo, nossa, como pode ser que eu cheguei hoje aqui? Hoje eu já não tenho mais essa vergonha de ser quem eu sou. Eu tinha, né? Eu mesma me julgava. Eu estava conversando com a Lari, inclusive, esses dias, quando alguém pergunta para você qual que é a sua profissão, eu falo empresária. Gente, será que eu sou tão empresária? Fala que eu sou uma empresária? Sim, eu sou empresária. É a síndrome da impostora. Hoje a gente fala, sim, sou empresária. Gente, até isso a gente se sente culpada em falar, porque a gente acha que não é capaz, né? Sim. Mas então, voltando nesse assunto, eu levava a Liz até o dia que meu esposo falou assim, não, Mari, você precisa pôr ela na escola, que eu amamentei ela até 1 ano e 3 meses. E foi aí que eu fui voltando e fui subindo, fui fazendo os meus clientes. E aí, após um tempo, eu falei, não é isso mais que eu quero ensinar. Eu sempre tive vontade de ensinar. E aí agora eu vou entrar com as mentorias para ajudar as meninas a vender prata, abrir a loja online para ajudar, e também com as mentorias na área dos cílios, que foi algo onde eu me apaixonei hoje também, e estudo muito. Eu me encontrei, eu achava que eu era burra, gente, mas não, eu estava no lugar errado, porque eu amo estudar. Tudo que entra, saúde ocular, eu gosto de estudar. Então, tem especialização, né, promotora, saúde ocular, tem fiz de anamnese, esterilização, sou especialista em
esterilização e agora sou formada em pedagoga Lashes também para poder ministrar os cursos para as iniciantes, que é onde eu quero colocar essas mulheres, mães, começar esse ramo aí, né? Empreendedorismo. Aí, especialista em biossegurança. Especialista em biossegurança também. Então, eu falei para as meninas, né? Eu falei assim, é super interessante porque colocar cílios, extensão de cílios, todo mundo tem isso, mas vocês buscaram outro ramo, dar essa segurança para o cliente, né? Na questão de trazer a saúde, né? A esterilização, né? Mostra que você está preocupado além dali, né? Só o momento, porque vocês são super simpáticos, tenho certeza que vão, você já tem essa preocupação do bem-estar. Fora isso, ainda tem essa questão da segurança mesmo, da saúde e tudo mais, né? Eu tenho um bordão que eu falo, nada adianta uma técnica bonita ser uma base segura. Sim. Então, se a gente não cuidar da parte ocular dos nossos clientes, pode agravar em coisas piores, porque, gente, deixar uma pessoa cega é muito sério. Perder um cabelo até vai, né? Cresce. Agora, e os olhos? A pessoa fica cega. Você sabe que eu coloquei extensão de cílios uma única vez e me deu alergia e eu nunca mais tive coragem de colocar? Gente, os meus... Um olho. Todo da cor desse morango. Então, tem que ver se é alergia ou às vezes falta de higiene. Da onde, pode ser ceratite, né, Lari? Coçava e coçava. Vermelho. Inchou, não abria. Então, eu falei, nossa, nunca mais. Por isso a importância de estudar a ficha de anamnese. A profissional aplicou uma ficha? Não, cheguei e fiz. É essa a diferença que a gente quer buscar. Que, tipo assim, realmente a gente preocupa como os olhos é um órgão externo, né? Algo super muito importante, muito grave. Então, qualquer erro que a gente fazer ali pode, talvez, prejudicar a vida da cliente todinha. Então, quando acredito que a Mari também, pouco a gente se conhece, quando ela entrou na área, ela também já entrou preocupada com isso. Então, quando eu entrei também na área, quando eu descobri que é tão perto do olho, quanta coisa pode acontecer, do olho ficar irritado. É porque é uma cola, né? Eu acredito que gera alergia essa cola. A cola é a vilã, mas tem outros pontos também que a gente tem que prestar muita atenção. Então, a gente procurou isso, realmente buscar segurança. Para quê? Porque é questão da saúde do nosso cliente. Então, a gente é prestadora de serviço, então a gente tem que cuidar do nosso cliente. Então, ali no nosso atendimento, não é só fazer os cílios da cliente, ela sair ciliuda. Então, a gente quer trazer para ela segurança, praticidade. Muita coisa por trás, né? Muita coisa por trás. Não é só pôr o fiozinho. E uma das coisas é isso daqui, meninas. Conta pra gente. O que é isso? O que é isso? Já falaram de tartaruga. Piolho. Gente, isso daqui eu vou falar para vocês, as clientes, elas adoram saber, e esse daqui é um diferencial no meu atendimento, da Lari também, que é onde é uma forma de explicar melhor como é o nosso ciclo, e também o que agrava, né? Então, esse animalzinho, Lari, que eu falou um pouquinho aí... esse é o famoso Dermodex. Ele a gente já tem no corpo, é natural que a gente já tem, a gente pegou desde da nossa mãe, na amamentação... Então, a gente já tem no nosso organismo. E ele faz a ação que ele tem que fazer no nosso organismo. Então, ele fica ali comendo as sujeirinhas. Eu lembrei quando eu era consultora da Mary Kay. Teve um treinamento que a gente fez, que eles falavam que não podia dormir de maquiagem. E aí eles mostraram esses bichinhos, sabiam que eu já tinha visto. Muitas das vezes, os cílios, ele é menos prejudicial, um cílios bem feito, de qualidade, menos prejudicial do que o rímel, porque o rímel fica ali, a pessoa ela nunca pensa. Vocês já pensaram que vocês têm que higienizar os olhos? Acho que ninguém pensa. Então, quando a cliente vai fazer os cílios comigo, eu faço a ficha da anamnese, faço a ficha da cliente e explico todo o crescimento. Claro que eu não vou explicar aqui, né, que são os termos que a gente usa, porque a pessoa não vai explicar. Então, eu faço sempre uma brincadeirinha para elas entenderem melhor. Então, assim, é sobre a higienização. Então, a gente ensina elas realmente a fazer a higienização dos olhos, a cuidar dos olhos. Então, não é só você... Eu atendo... Meu atendimento é personalizado. Eu não atendo várias meninas no dia, vários clientes no dia. Eu gosto de tomar um café, eu gosto de explicar. Então, o primeiro atendimento, eu explico sobre o meu trabalho, eu explico sobre a extensão de cílios, eu explico o que pode acontecer. Então, deixo elas seguras do que elas vão deitar ali. Por quê? Pode acontecer de uma cliente ter derrame, já aconteceu isso, na maca. E aí, se ela não fez a ficha anamnese, eu sou obrigada, a partir desse momento que essa cliente deitou na maca, ela passou mal, eu sou responsável por ela.
E se eu não tenho um dado de família, não tenho nada naquela ficha de anamnese, como eu vou socorrer? O que eu vou fazer? Acontecer alguma coisa na minha maca, eu vou pegar ela lá, colocar ela no meu carro, inclusive eu deixo meu carro na porta do espaço, para caso acontecer, tudo é risco, gente, tudo. E eu penso tudo isso. Eu passo a mão na ficha de anamnese, ele tem tudo que ela... Se ela tem, né, tireoide, se ela não tem, se tem pressão alta. Então, a ficha de anamnese é não só para nós, né, na lei, tem muitas pessoas também que querem processar a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com isso, mas também para respaldar a própria cliente. Então, se vier acontecer alguma coisa, eu tenho aqueles dados dela para levá-la para o hospital, porque eu sou responsável por essa cliente que deita na minha maca. Gente, olha que bacana. Vou interromper você para a gente falar de uma pessoa muito especial. Esse é o Assis, meu cabeleireiro, mãos de tesoura. Ele também dá treinamento, Mari, como você. Ele também forma novos profissionais, mestre em química. Ele que cuida dos meus cabelos. É o cabeleireiro oficial do Deite Onde Vão. Um grande abraço, Assis. Eu amo a sua vida. E amo mais ainda o seu trabalho. Muito obrigada por cuidar de mim também. Gente, eu fico imaginando vocês falando, fiquei pensando assim, né? Quem chega num lugar, eu já vi gente que põe cílios, às vezes uma cadeirinha só, e vai saindo uma, entrando outra, que faz super rápido, e não tem esterilização, não tem nada, usa às vezes a mesma pinça de uma para outra. Mas eu penso assim, uma conjuntivite, no mínimo, se uma passou ali, passou para 50 que passou no dia, né? Conjuntivite é gente, o básico dos piores, né? E as pessoas não têm essa noção, né? Porque é falta de conhecimento. Eu, por exemplo, não sei. Eu foquei muito em esterilização, segurança. Eu gosto muito, fiz de anamnese, então gosto muito dessa área. A Lari é mais focada na saúde ocular, também mas a gente sempre escolhe um nicho que você é apaixonado, né? Mas vamos lá. O que acontece? Quando eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu chorei muito quando chegou meu autoclave. Eu sou super chorona, viu, gente? Sobre um motivo. E eu falei, às vezes as pessoas olham e falam, poxa, mas por que choras tanto por causa, né, de algo assim? Mas pra mim, aquilo foi incrível. Por quê? Eu trabalhava esterilizando as pinças com os produtos que a gente tem, porque tem todo um processo. Sim. Não é só pôr no autoclave, você tem que estar de luva, você tem que fazer vários processos para chegar no autoclave. Então, você tem vários testes, tem um teste químico, tem o teste que eu faço, que é o químico. Então, químico, tem vários testes que a gente faz lá. Então, no curso eu explico tudinho lá o processo. Se eu não fazer a esterilização dessas pinças e acontecer uma alergia, a pessoa já tiver com uma alergia, e aí a pinça estiver suja de outra pessoa, vai contaminar mais ainda a saúde ocular da cliente. E aí que pode gerar várias decorrências, né, Lari? Como tem ceratite química. O que é isso, ceratite? A ceratite é causada mais pelo fumo da cola mesmo, pelo vapor dela. Então, se a gente não isolar corretamente, o olho da cliente tem que estar totalmente selado, fechado. Por isso que talvez o seu ficou vermelho. Você sentiu ardência durante o procedimento? Pode ser o fumo da cola entrando dentro do olho. E aquela conjuntivite química, que é a irritação, porque a gente causou essa conjuntivite, e a ceratite é o que agrava mais, que é onde machuca a córnea. Então, aí, se uma ceratite a gente diferencia, que talvez a córnea deve estar machucada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode levar a outros problemas mais sérios, como se a córnea tivesse uma lesão aberta, vamos dizer assim, para vocês entenderem, e pode levar bactérias lá dentro e piorar, levar a úlcera, até a cegueira. Então, é perigoso. A questão que você perguntou por que de esterilizar, muita gente fala assim, mas não tem contato com sangue, não tem contato com nada. Gente, eu tô encostando na cliente. Eu tive um caso com sangue. Com sangue. Se tá contato ali com a cliente no olho, tem secreção, a cliente lacrimeja. Eu tive casos de cliente chegar totalmente perfeita, maravilhosa, fazer a extensão de cílios, no outro dia reclamar de uma conjuntivite alérgica. Se eu não esterilizo minhas pinças, a outra cliente que chegasse lá, eu ia passar conjuntivite para todo mundo. Então, por isso a importância de higienizar até a maca, trocar a luva. Gente, é o simples, eu falo assim, porque a nossa área, ela é de interesse da saúde. Que a gente está ali no olho da cliente, a gente está em cima da cliente. Então, no mínimo, uma profissional tem que usar luva e máscara. No mínimo, tem que usar. Eu não consigo usar luva. Você conseguiu andar de que jeito? Você entendeu? Ninguém nasceu sabendo. Ninguém. Então, a gente tem que treinar. É treino, entendeu? Eu usava a luva, que eu achava a coisa mais linda do mundo profissional, né? Eu sempre quis ser médica. Então, quando eu entrei nessa área, eu
me banco a médica lá, jaleco, luvas, então eu amo para cuidar mesmo da cliente. Então, além de você trazer um profissionalista, tá cuidando da tua cliente. Eu gosto de falar isso, que eu falo para minhas alunas, vocês têm que ter respeito com a vida das suas clientes, elas não tá só aqui em busca de um cílio sair bonito, perfeito, ela tá entregando ela ali para você. Você vai trazer uma dor de cabeça para ela, vai trazer alguma reação ali que vai prejudicar? Então, não, sempre. Ai, foi o que eu passei, gente. Nossa, eu outra pegou sofri. trauma, nunca mais você vai querer fazer cílios. Muito importante você dar um respaldo para cliente. Perguntar no outro dia, tá tudo bem? Uma coisa Né? apontar que é importante, que dela falou, olha, nunca mais ela quer fazer cílios. O que a gente tem dificuldade enorme no mercado é isso. Clientes que se dizem profissionais, né, da área da beleza, faz os cílios, nunca fez os cílios, deu a reação, ficou incomodando, deu alergia, deu tudo. A cliente não sabe diferenciar. Então, para ela, extensão de cílios é aquilo. Então, não vou fazer mais, porque é isso. Vai causar isso, vai irritar, vai doer. É isso aqui. Eu fiquei uns 20 dias, me deu dor de cabeça. Eu acordava com o olho colado, inchado. E aquilo não saía. E, nossa, Aí, gente, o que Às vezes acontece? até o feedback para cliente, Ela né? Que tinha ela que tá, ter eu tô sentindo falar- isso. Aí você vai saber, olha, isso daí tem que ser isso. Você vai Vai no fazer. oftalmologista, guiar né? elas, Procura. Aí o ruim é isso, que as clientes acham que a extensão de cílios é isso. Você falei, é um quer preço muito alto. Pra falar que é bonito. Gente, mas os cílios tudo é certo. incrível. Vai no ele estúdio, facilita vai no nosso estúdio da dia. Mário meu pra gente fazer, você? Tô te convidando. Olha que eu tô com medo, gente. Fazer um marrom ali, super natural, Sim. algo bem leve. É porque Eu uso Eu trabalho muito rímel. com naturalidade. Eu gosto muito do realçar, realçar sem transformar. Ainda tem Sim. essa frase lá no meu espaço. Então, eu gosto de que realça a nossa beleza, facilita o nosso dia a dia de correria, né? Sim. Então, você vai pra academia, você já faz um E fica o dia coque, inteiro fica lindo, bonita, né? passa um Chega a final da batom. tarde, o rímel já escorreu tudo, né? Exatamente. Fora que vai Os dar o calor. Demodex no limpar, né? É. Bonitinho, a parte dos cílios e tudo mais. E lá a gente explica todo esse cuidado para vocês. E é isso, gente. É o cuidado desde o momento que a cliente chega até o momento que a cliente sai da nossa Mas sala. outra questão que aconteceu comigo também. Gente, eu choro todo dia. Todo dia no meu devocional eu choro. Ah. É 5 minutos de devocional e eu choro. Aí ela falou que não podia chorar. Não podia passar a mão no olho. Eu passo a mão no olho na hora do banho, passo a toalha. Ela falou, seus cílios vai durar 5 dias. Aí acabou que por conta da alergia, eu queria que ele tivesse durado 2, né? E ele durou 20. Mas qual que é a diferença nessa situação? Isso é real? Tem que ter todo esse cuidado, assim, de não passar a mão na hora de tomar banho, de não secar. É tipo assim, você tem que estar lembrando toda hora que você tá com um corpo estranho no seu corpo. Não, você quer falar? Mas... Era essa a Pode minha falar. sensação. Não, extensão de cílios eu falo para meus clientes assim, ó, você tem que só se sentir linda, não pode sentir mais nada. É vida normal, você tem que higienizar teus cílios, que olha aqui, ó, Se não higienizar, aí não dura. Que Por jeito isso que que os cílios higieniza e os muita gente cílios? cai, porque Que elas jeito não que- higienizam. Hoje tem no mercado vários shampoozinhos para higienizar, mas o que a gente pode usar em casa é o shampoo Johnson. Pode usar o seu sabonete de rosto. O que a gente indica? Que é bom usar a escovinha, Pentear porque umas leva duas, a três espuma lá vezes. na raiz. Muita gente critica de colocar o dedo, mas o dedo também leva a espuminha lá na raiz. Você tem que higienizar. Porque o que acontece? O cílios ele não gosta de sujeira. Aí tem ele vai que cair, higienizar. por isso que muitas vezes não dá, a durabilidade não fica ali por conta da sujeira. Sim. Vai juntando sujeira, Sim. aí o Demodex chega, junta ali, os cílios vai o quê? Ficar oleoso, vai cair. Aí, às vezes, então, se a profissional, ela realmente, ela sabe o que ela fez ali, porque ali na nossa sala não é só colocar os cílios. Por trás ali, né, tem muita coisa. Por exemplo, a sala, ela tem que ter uma tal temperatura, então tem que ter umidificador, então tem que ter muita coisa por trás ali para ter uma temperatura. Então, cada cola, ela tem uma temperatura média. Então, vamos dar um exemplo. Por isso é importante ter a ficha do cliente, porque ali eu anoto o que aconteceu naquele processo. Então, se a cliente chegar e falar, Mari, caiu meus cílios, eu vou olhar naquela ficha. Será o que aconteceu aqui para gerar isso? Colante alérgica também, né? Tem isso também, né? Não, Tem? não existe. Ah, eu achava que tinha. Não tem. Mas voltando ao seu assunto,
a extensão de cílios, se for para colocar e ter esse peso todo, de tomar um cuidado, Não fez sentido não pra faz mim. sentido, né? A gente tem que colocar para facilitar, né? facilitar. Lógico, você tem que tomar o cuidado, evitar coçar, você não vai... O olho nem pode ficar coçando. o olho nem É. pode ficar Nem coçando. pode. Um dos cuidados que eu fiz agora no Dia das Mulheres para minhas clientes, eu dou a fronha de cetim. Porque além de cuidar dos cabelos, também cuida dos cílios, para não ter aquele atrito com o travesseiro. Porque a única coisa que a gente não consegue evitar, não cair a extensão de cílios, é o atrito com o travesseiro. Que realmente acontece de cair a extensão de cílios. Que tem um atrito, meio que trinca a cola e ela acaba saindo, a extensão. Não, se sair os seus cílios natural, é porque tá na hora dele sair. Mas caso O ciclo contrário, dele. é o Tem um ciclo ciclo, dele. né? Cada pessoa Aí tem a um fronha de cetim não deixa, A não. fronha de cetim, ele não dá aquele atrito tanto com a Até pro fronha cabelo, normal. né? Eu sabia. É, virou até pro cabelo. Tem que ter os devidos cuidados, mas a gente tem que pensar que aqueles cílios vai trazer outros benefícios, né? Que é a praticidade, né, gente? De nós mulheres, é uma unha de gel, é um cabelo bem feito, é uma maquiagem, uns cílios. Então, tudo que traz hoje, pra mim, o que eu uso hoje, produto? Eu tenho uma extensão de cílios, eu uso Me dá uma. os protetores solar, coloco o blushzinho aqui e vida que segue. Tem uma micro e é isso, gente. Já dorme pronta. Tô acorda pronta, não pronta, uso pronta. tanta mais maquiagem. Uso Essa vida corrida hoje em uso dia, assim, né? exatamente, uso para ocasiões. Vou fazer uma maquiagem diferente. Mas ao contrário disso, não mais. Porque até a minha pele agradece quando tem os cílios bem feitos. Porque a gente evita usar produtos, rímel, lápis, tudo isso vai entrando nos nossos olhos e vai uma hora prejudicar. Eu fico imaginando um lápis, né? Se a pessoa pega um lápis e ali tá ali no tempo, né? E passa também isso aí. Gente, traz ninguém, vários olha, eu problemas, essa né? semana mesmo, eu joguei um monte de maquiagem fora, né? Porque como eu fiz coloração pro sol, eu tô mudando tudo, né? E eu falei, gente, olha aqui, tem coisas aqui vencidas, eu nem... Joguei ontem um monte fora. Meu Deus, então assim, imagina quanta coisa ruim a gente passa nos nossos olhos e nem imagina que isso pode agravar algo, né? Então, por trás da extensão de cílios tem muita coisa aí que precisa ser falada. E até tá passando, mas graças a Deus a gente tá chegando, o cílios tá sendo reconhecido, né? Logo vai sair o CNAE, não sei como vai ser, depende do presidente, tudo mais, para ter esse reconhecimento que a gente tá dentro da beleza, mas não específico como profissão extensionista, entendeu? Então, quando sair... Vai sair o KNAI de extensionista? Vai. Porque a gente Que legal, tá dentro legal. junto com cabeleireira. Sim, não tem manicure. muito específico Não tá um ali. Por isso separado. que a vigilância ela não pega tanto no pé. Inclusive, eles já estão tendo essa visão. Por isso que eu falo para as meninas: estudem saúde ocular, estudem segurança, porque quando começar, se vier sair mesmo, Aí eles vão cobrar. eles vão cobrar. E muita gente vai ficar isento de trabalhar aí. Porque tá tendo muita intercorrência. Vocês chegam a ver na internet, não vê? Muita intercorrência Sim. que acontece por extensão de cílios. Casos horrorosos de pessoas usar super bonder. Nossa, sério? Tem recente, a gente até assusta saber que tem gente ainda que usa isso. Nem se pode chamar de profissional uma pessoa dessa, né? Profissional fazendo isso. Ô, gente, vou cortar vocês um pouquinho, que a gente tá Ai, foi acabando bem, o primeiro bloco, então, muito bem. Que já tá acabando. Gente, sem falar, tem muita coisa. Não, segura que ela vai Peraí. fazer essa Eu pergunta. tenho que fazer esse fechamento. Eu vou falar. Desculpa. Eu vou finalizar, eu vou falar para cortar o bloco, depois a gente começa de novo. Tá. A gente está finalizando o primeiro bloco. Se vocês perderam alguma parte, vão no YouTube, lá Deite Onde Van, siga, compartilha, toca o sininho, lá vocês vão ter todo esse primeiro bloco lá. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino